por mais esse dia de vida que o Senhor nos deu. Muito obrigado por esse momento que teremos aqui para estudar um pouco mais a Tua Palavra, entender um pouco mais de quem o Senhor é e como a Tua Palavra se manifesta na vida real. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui presentes, por aqueles que estão a caminho. Muito obrigado pela expansão aqui, pela reforma está praticamente finalizada e podemos receber mais pessoas numa melhor condição. Que esse espaço continue a ser usado para a glória do Teu nome, para que mais pessoas venham a se render a Jesus Cristo. E também de maneira especial te pedimos pela vida do pastor Arival, que o Senhor esteja com ele, acalmando seu coração, cuidando da sua saúde, conduzindo os procedimentos médicos, para que em breve, o desejo do nosso coração que a saúde dele esteja restabelecida, esteja também com a Tárcia, com o Mateus, com o Túlio, durante esse período, e ainda pareça ser algo tranquilo, mas sempre traz algum tipo de preocupação. Que o Senhor conforte o coração deles, dê a paz que excede todo entendimento, e que em tudo possamos dar glórias ao Teu nome. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos e agradecemos. Amém. Então pronto. Hoje, se Deus quiser, a gente vai terminar o nosso primeiro módulo do curso, que é a parte de hermenêutica, né? Então só para a gente brevemente resgatar aí, o que é hermenêutica? Ciência e arte de interpretação bíblica, né? Então ela é ciência no sentido de que existem algumas regras, e ela é uma arte no sentido que você precisa perceber algumas coisas a respeito do texto e que nem sempre aquelas regras vão estar sendo aplicadas ali, né? Então nós vimos de que... Alguém lembra qual era o método hermenêutico que a gente adota, quais que a gente não adota? Histórico-gramatical que a gente adota, né? Então a gente considera que Deus escolheu se revelar em quantos idiomas? 3. Majoritariamente hebraico e grego, e alguns trechos em aramaico, né? E se Deus escolheu se revelar através de uma língua, Ele também escolheu se revelar através como o texto foi escrito, as regras gramaticais que foram usadas, as figuras de linguagem que foram utilizadas. E a gente não considera apenas o gramatical, a gente considera também a parte histórica. Então, os textos bíblicos foram escritos, a princípio, primariamente, para os leitores originais e, com certeza, conosco também em mente. Mas isso significa que o texto tem um significado para o povo da época, para uma realidade que aconteceu, e que a partir daquela realidade nós podemos extrair princípios bíblicos que se aplicam para nós hoje. Então a gente não pode fazer, ou a gente não deveria fazer, por exemplo, interpretações alegóricas dos textos bíblicos. Deu exemplo aqui de algumas alegorias. Você tem uma clássica, se não me engano, do Agostinho, a respeito do bom samaritano, onde ele acha significado até para as moedas que foram pagas na hospedaria. Então você pode exagerar até onde você vai com isso, né? Então a ideia é de que a gente tem um significado primário, a partir daquele primário nós entendemos um princípio por trás, e aí existe uma arte de trazer aquilo para a nossa vida nos dias de hoje, né? Então nós também vimos que a Bíblia toda conta a história da redenção, que a gente tem que se submeter às Sagradas Escrituras, ao autor das Sagradas Escrituras, que a gente não tem a liberdade de alterar aquela mensagem. E a gente viu que hoje existem alguns desafios, e vocês lembram um tipo de hermenêutica que eu critiquei bastante aqui? Vocês lembram ou não? Reader Response. Então a pessoa lê e ela interpreta o que ela quer a partir daquele texto. E interpretou a partir daquele texto que ela quer, ela aplica do jeito que ela quiser. E aí, o que vai guiar a minha interpretação do texto? Algo bem corrompido. Vai ser o nosso coração, serão os nossos sentimentos. E se cada um pode fazer isso a partir daquele texto, a gente vai ter, então, quantas interpretações possíveis?
o quanto as pessoas forem ler. E aí não me parece que um Deus de ordem está dentro desse esquema de caos, onde cada um pode ler e interpretar do seu jeito. Então a gente foi avançando com a questão da hermenêutica. A gente chegou ali no momento em que quantos tipos, em última instância, quantos tipos de maneiras é possível fazer uma hermenêutica? 2. Como diria lá no interior, a certa e a errada. A bíblica e a não bíblica. No fim das contas, como existem 2 tipos de pessoa, aquelas que se submetem a Deus e aquelas que se rebelam contra Deus, existem 2 formas de você fazer basicamente qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser feita. Uma forma que agrada a Deus e uma forma que desagrada a Deus, né? E aí, nós vamos chegar aqui numa aula que eu gostaria muito de dar num domingo, e provavelmente eu vou ter que repetir essa aula num domingo, porque ela fala sobre hermenêuticas contemporâneas. O que isso quer dizer? Quer dizer que, dentro do nosso tempo, houve um desenvolvimento de ideias, um desenvolvimento filosófico, que gerou um desdobramento na maneira como a gente interpreta as Sagradas Escrituras. E aí, vamos começar aqui. Esse negócio começa no bendito ou maldito iluminismo. Vocês lembram de eu falar do iluminismo já, certo? Sim ou não? Então, onde a gente começa a ter um movimento como sociedade, né? E tinha que começar onde? Na França, né? Então, é impressionante que, historicamente, se você olha, ideia ruim em termos de sociedade tem, na média, origem na França, historicamente. E, na média, historicamente, ideia ruim teológica tem começo na Alemanha. É engraçado isso, né? Como que tem uns países E, normalmente, ideia muito boa teologicamente surge na Holanda. Então, os melhores teólogos reformados, assim, tido por muitos como os melhores em cada área, vários deles são da Holanda. É engraçado isso. Como que isso acontece, né? Eu não sei. Eu tenho minhas teses, mas eu não vou falar, não. Mas o iluminismo, então, é um movimento em que as pessoas começam a colocar Deus de lado e colocar quem no centro? O homem. Até parece uns caras por aí da internet, né? Você é o centro, então você coloca o ser humano no centro e você começa, então, o povo da época começa, então, a achar que quem vai dar conta de resolver os problemas da humanidade? O próprio homem. Através do uso do quê? Através da razão. E aí surge o que a gente vai chamar dentro do iluminismo esse anti-supernaturalismo, que ignora a autoria divina e as ações de Deus na história. Então, olha só, se Deus não é mais o centro, porque eles vão partir do pressuposto que Deus não existe, quem está no centro é o homem, é a razão humana que vai dar conta das coisas, como que eu vou abordar as Escrituras? Não vai ser como um livro inspirado. Não vai ser como um livro autoritativo. E aí, como que eu dou conta, por exemplo, para explicar os milagres? Para eles, milagre não existe. Não existe o supernatural, não existe o sobrenatural. A razão não quer aceitar aquilo que ela não entende. Então, no iluminismo, a ideia de milagres, os milagres feitos por Jesus, ou então os milagres que acontecem no Antigo Testamento, eles passam a ter um esforço racional para tentar explicar um milagre. Já contei para vocês como que eles tentam explicar, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, não? Algumas pessoas lembram, mas a ideia da travessia do Mar Vermelho é que é o seguinte, o grande lance da história está no fato de que as pessoas chegaram lá na hora que bateu um vento que abriu o mar. O mais legal é porque o vento para de bater quando o povo termina de passar para matar os egípcios. Mas esse é o lance. Aí, por exemplo, os caras vão tentar como que dá conta do sol atrasar. Como que dá conta da nuvem retroceder, do sol ficar parado para terminar a batalha. Então, tudo isso, eles vão fazer um esforço hercúleo
gigantesco para tentar explicar de uma forma racional, porque não existe milagre, o como aquilo aconteceu. No fim das contas é isso. Então esse tipo de pensamento começa a entrar. Eu poderia falar assim, se a gente fosse fazer uma retrospectiva de onde que a hermenêutica contemporânea começa, a gente ia chegar na serpente. Ó, eu estudei em escola de freira, né? E eu lembro que daí tinha uma matéria lá que era ensino religioso. Eu lembro até hoje da professora que para ela não teve multiplicação dos pães. Foram os 5 pães lá que deu conta de alimentar o povo e sobrou. Eu falei, mas pô, até eu que sou mais burro tô achando que não dá, né? Mas o ponto é que existe então o racionalismo, uma ênfase não apenas na razão, mas numa razão autônoma. Ou seja, uma razão que não se submete a Deus. Uma razão que não se submete ao Criador da própria razão. E quando começa essa luta, essa busca por autonomia? Gênesis 3. É a busca por autonomia que leva o homem a cair. A busca por independência de Deus. E aí, essa busca por razão, e uma coisa importante, toda vez que você conversar com alguém que é da área das ciências, algum tipo de ciência, algum tipo de estudo, eles vão argumentar que eles fazem ciência, e aqui no caso a hermenêutica, a partir de um objetivismo. Eles estão falando que eles farão, a partir da razão, um estudo científico que vai ser supostamente o quê? Neutro. Desprovido de emoções e desprovido de crenças. Vocês já ouviram alguma coisa desse tipo ou não? Agora me fala uma coisa. Vocês acham que é verdade? Existe a possibilidade de neutralidade na forma de pensar? A carga histórica que ela traz. Assim que ela vai aprender. Isso aí soa muito como Paulo Freire. Não. A carga histórica daquilo que ele vai, né, soa Paulo Freire, né? Mas o ponto todo é que aqueles que não creem em Deus vão argumentar que eles têm, então, uma neutralidade intelectual suficiente para abordar qualquer assunto. Só tem um detalhe. Se ele fosse neutro, ele não poderia falar que ele não crê em Deus. Ele teria que falar que ele não sabe se tem ou se não tem. Mas se ele falar que ele sabe se tem ou se não tem, ele está partindo de um pressuposto também. Então, resumindo, não existe possibilidade de pensamento neutro. Não existe possibilidade de você pensar em alguma coisa que não tenha um valor por trás. E a grande diferença nossa é que de partida a gente já sabe que a gente tem. A gente já fala que existe um Deus. A gente já fala que a parte desse Deus não tem como eu saber algo. E a gente vai falar bastante isso na segunda parte da aula, de que não existe possibilidade de conhecimento apartado de Deus. Não existe a possibilidade de um conhecimento verdadeiro apartado de Deus. A gente vai chegar lá no porquê. Então, a hermenêutica contemporânea, ela vai dizer que ela parte de uma abordagem neutra e que ela fará um estudo científico, e ela está prometendo que ela vai fazer isso e interpretar o quê? As Escrituras. Tá? E aí, eu já falei isso para vocês, nós temos aí catástrofes mundiais que mostraram o fracasso do projeto iluminista. O projeto iluminista era a razão dando conta de resolver os problemas humanos. Então, se você pega quando o iluminismo começa, até o começo do século XX, estava dando certo ou errado? Estava dando certo. Rapaz, eu fico imaginando como que era viver naquela época. Apareceu um cara que inventou carro. Apareceu o camarada que inventou telefone, eletricidade. Você olha para fora e fala, meu, a razão está dando conta.
Tanto é que, mais ou menos nessa época, quem surge nessa época? Os meus amigos liberais. Porque a razão estava dando conta, então, de fato, a Bíblia vai ser um conto de fadas. Né? E aí, com o mundo avançando, parece que, de fato, a razão está resolvendo os problemas. Até que chega o quê? As grandes guerras mundiais. A primeira, 1914. E a segunda, 39 a 45, é isso? E no meio ainda, lá em 29, o que nós tivemos em 29? O craque da Bolsa, né? A quebra da Bolsa nos Estados Unidos, né? As guerras trouxeram dúvida para o mundo se a razão era suficiente para dar conta dos problemas da humanidade. Porque uma sociedade que caminhava para o uso da razão autônoma, independente de Deus, levou a humanidade a duas grandes guerras, sendo que numa delas o que teve? Na segunda guerra. E depois disso? As bombas atômicas, as duas bombas atômicas. Hiroshima e Nagasaki. Certo? Se minha história está certa aqui na cabeça. Isso mostra que a razão apartada de Deus jamais conduzirá ao progresso, mas sim à destruição. E aí, a resposta para o iluminismo segue o movimento do pêndulo. Quem aqui já ouviu falar do movimento do pêndulo? O movimento do pêndulo é a resposta para um movimento que vai para um lado, vai ser o outro exatamente oposto na mesma intensidade. Então, se no iluminismo eu tinha o uso da razão autônoma como a esperança, qual que vai ser a resposta oposta? O tempo que a gente vive. A razão não importa mais. O que importa é o quê? É o que você sente. E aí a gente vive num tempo que é normal alguém nascer com um pênis e falar que é mulher. Entende a loucura? É o total não uso da razão. Isso é uma resposta para aqueles que vivem de maneira autônoma, independente. Independente num certo sentido de Deus. Não se sujeitando, né, se rebelando contra Deus. E aí nós temos o subjetivismo moderno. Então, o irracionalismo, as emoções e os sentimentos dominam. Então a gente começa a ter agora um questionamento, uma oposição ao que é chamado de metanarrativa. Metanarrativas são as grandes narrativas que contam a história do mundo. Me fala uma metanarrativa. Ah, tem uma melhor. Sagradas Escrituras, né? É a que conta a história certa, né, gente? Pô, os caras estão... Então, a ideia de que não existe mais uma única forma de contar a maneira como as coisas vieram a existir ou o que existe hoje. Então, a gente tem o irracionalismo, as emoções e os sentimentos dominando, né? E aí, o indivíduo, ele é o quê? Livre. Não pode ser restringido por leis e regras. Faz sentido isso nos nossos dias? Porque daí eu crio um negócio chamado liberdade de significado. É o que eu entendo a partir do que está escrito que importa. Agora, você quer uma coisa interessante? Pega o texto de um dos proponentes dessas teorias e vai lá e fala que você entendeu outra coisa. Não, o cara fica bravo. Assim, não, mas o que importa é o que significa para mim. Falou, não, mas não foi por isso que eu escrevi. E tem vídeo com isso, é muito engraçado você ver, né? Porque só vale quando é dos outros, né? E uma outra coisa importante, vai existir uma tal de... Se eu não posso ficar preso por regras, existe uma liberdade ética, existe uma ética existencial. Cada indivíduo cria seus próprios valores, seus próprios julgamentos, seu próprio conceito de certo e errado. Quantas vezes
Você já não teve a oportunidade de conversar com alguém e falar assim, não, mas isso é o que você, como bitolado, crente que você acredita. Isso não é verdade. Você não pode impor a sua verdade para todo mundo. Eu não posso, mas quem impôs foi Deus. É outra história, né? Mas existe, então, agora, essa liberdade onde as pessoas vão discutir o que é moralmente correto ou errado. E isso vai depender daquilo que cada um sente. E você, como você crê numa metanarrativa que não pode mais ser aceita, que é a metanarrativa do cristianismo, você então agora fica empurrado para escanteio. Você fica colocado de lado. E o que importa é que cada um tem uma regra. E é engraçado, né? Eu tive uma oportunidade de conversar com algumas pessoas do trabalho da minha esposa. E aí eu tava na luta para ficar quieto, sabe? Eu não queria falar nada. Mas eu não aguentei. E aí o cara, não, por que isso? Eu falei, tá, mas me fala o porquê. Mas o porquê? O porquê? O porquê? Eu falei, então vamos matar. Não, mas matar é errado. Eu falei, mas errado para quem? Para mim não vai ser errado se eu quiser matar, por exemplo. Já que é cada um que vale. Então uma das formas que a gente pode abordar essas pessoas, né, é sempre mostrar o absurdo de pegar a visão dela de mundo e levar ao extremo. É mostrar que a visão de mundo dela é falida, né? Mas então existe então uma liberdade ética, né? E aí a liberdade da verdade, a sua verdade, a minha verdade, e aí vai entrar na liberdade da religião. Porque se nenhuma regra pode se aplicar na minha vida, eu posso fazer isso com todas as áreas da minha vida. Com todas as áreas, inclusive na religião. E aí, me parece, né, que aqui em Portugal tem algo parecido com no Brasil, que é o tal do sincretismo religioso. Que é a mistura de vários elementos de várias religiões, porque o que importa é o que funciona de cada uma. Então, por exemplo, lá no Brasil, é normal a pessoa que é membro na Igreja Católica Apostólica Romana e na Bezendeira. É normal. E lá no Centro Espírita. É zero estresse. A Igreja Católica não implica com isso. Aqui eu descobri que tem pessoas da Igreja Católica que se envolvem com bruxaria, com paganismo. Também tranquilo para eles. Agora, tem igreja que se diz evangélica que pega elementos dessas religiões e traz para dentro dela. Então tem uma pseudo-igreja por aí, não vou dar o nome, mas tem corredor de oração, tem o dia do sal grosso, tem o dia da arruda, que é tudo elemento de benzedeira lá no Brasil. Eu não sei como que funciona aqui em Portugal. Ainda não entrei nessas investigações. Mas o ponto é, eu vivo uma religião, porque o que importa é o meu sentimento, certo? Então, se eu achar que aquilo funciona, eu vou querer aquilo para minha vida, ainda que teoricamente contrarie tudo aquilo que eu digo que eu creio. Certo? Então a gente vive em que tipo de tempo? O tempo da loucura. É o tempo da loucura, né? Exato. Cuidado. Aí você fala assim, eu tenho que tomar cuidado porque a verdade é a palavra de Deus. Exato. Mas é isso aqui, ó. É nessa loucura que a gente vive. E é. Por isso, existe um livro que chama assim, Quem Governa a Escola, Governa o Mundo. Tem um livro lá, eu acho que é da Monergismo. E é por isso que existe um movimento tão forte de oposição ao tipo de ensino estatal lá no Brasil. Não é do nada que surge os caras querendo fazer homeschooling, por exemplo. Não é assim, não tem motivo nenhum para o cara querer ficar com os meninos o dia inteiro em casa dando aula. Existe um motivo por trás disso. E é isso. Né? Então, o subjetivismo moderno, ele vai atacar em todas as áreas da sua vida. Agora, imagina você pegar uma criança e enfiar esse tipo de forma de pensar na cabeça dela, o que não vira no futuro. Por isso que a gente vê
essa loucura da ideologia de gênero, a maneira como ela se manifesta hoje. Porque a criança, quando ela precisa de certeza, está sendo entregue dúvida para ela. A criança, na sua infância, ela não tem noção do que está acontecendo no mundo. Os pais que estão pelo menos 20 anos à frente dela aqui no mundo deveriam ter condição de falar para ela o seguinte: não funciona assim. Ah, mas eu me sinto assim. Cala sua boca. Não funciona assim. Você é uma criança, você não está entendendo nada do que está acontecendo. Né? Deus te deu um corpo e isso tem um sentido, tem um significado. Né? Mas então, o subjetivismo, ele começa a entrar, e se ele entra no ensino, onde que ele vai entrar? Vai entrar em casa. Se vai entrar em casa, vai entrar onde? Vai entrar na igreja. Vai estar na igreja. E nem que eles tenham que infiltrar pessoas dentro da igreja. E aí você começa a ter, por exemplo, igrejas que não mais falam do pecado. Por quê? Porque o pecado... Cadê minha liberdade ética? Cadê minha liberdade de religião? Isso de pecado é uma verdade ultrapassada que vale para você que é meio retrógrado. O negócio está tão doido. Lá nos Estados Unidos... Foi nos Estados Unidos ou foi no Canadá? Foi nos Estados Unidos. Teve uma associação de matemáticos que soltou uma nota falando que 2 mais 2 igual a 4 é uma invenção dos supremacistas brancos. Não, veja, gente. Veja. É desse tipo de loucura que nós estamos a falar. E é desse tipo de gente que Deus vai resgatar. Eu tenho na minha cabeça que daqui a 5 a 10 anos, as igrejas de Cristo estarão cheias de pessoas que foram vítimas da ideologia de gênero. A gente vai ter pessoas que foram mutiladas, que querem voltar a ser o que de fato sempre foram, querendo ter filhos e casamentos. Mas daqui a pouco eu vejo que a igreja vai estar cheia disso. Então, assim, a gente vive num tempo muito louco, né? O tempo que o Chesterton falou, que a gente teria que explicar que a grama é verde. Mas vamos avançar aqui. E aí, quem que mais aproveita esse tipo de pensamento? O marxismo. Né? O marxismo possui uma enorme influência nessa abordagem situacional, onde ele vai pegar o subjetivismo e ele vai aplicar aquilo para uma realidade. E aí, não importa se é o marxismo clássico que existe até hoje em Cuba, ou se é o marxismo com toques de capitalismo como na China, o fato é que todo e qualquer tipo de marxismo é o quê? Ateu. Se todo marxismo é ateu, qual que é a chance de fazer sentido, por exemplo, um cristão abraçar ideologias marxistas? Ou votar por candidatos marxistas? Não casa. Não tem um caso de países que implantaram o marxismo em que o cristianismo teve liberdade de religião, liberdade de adoração. Não existe. Só que eles vão entrar de tal forma que a gente vai ver que eles vão entrar, inclusive, em interpretação bíblica. Porque eles querem ganhar os evangélicos. E digo mais, lá no Instagram, tem cara no Brasil que está se falando por pastor, que eu tenho certeza que eles estão recebendo dinheiro para começar a inseminar esse tipo de ideia dentro das redes sociais. Então, dentro desse espectro situacional, é que surgem hermenêuticas específicas, que utilizarão de ferramentas marxistas para analisar as escrituras. E aqui, teologia da libertação e teologia feminista são 2 exemplos que eu vou fazer aqui e passar um pouco sobre elas. Em que as pessoas vão olhar as circunstâncias em que o mundo acontece, injustiças que acontecem, mas eles vão para a escritura, vão torturar a escritura e vão enfiar ideias marxistas dentro do negócio. Então essas são as hermenêuticas contemporâneas. E a hora que começar a falar e fizer as comparações, aí você vai começar a lembrar de alguns pregadores que estão na internet. É o que é.
Olha só. Uma coisa que a gente precisa entender é que o marxismo, ele não surge no vácuo. Ele não surge do nada. Ele surge no momento em que, de fato, existia uma situação precária no mundo. O marxismo surge no começo da industrialização, da Revolução Industrial, em que pessoas trabalhavam, de fato, em condições deploráveis, onde você tinha crianças trabalhando em formato análogo a escravo e pessoas que trabalhavam até morrer literalmente. Então existia um problema no formato do que estava a surgir. Existia um problema. E por conta desse problema surge esse tipo de pensamento. Então não é que não existia injustiça. É igual a, se não me engano, é Karl Barth, que diante das guerras, ele olha para aquilo e ele tenta fazer senso. Como que pode existir guerra se existe Deus, por exemplo? Então existe uma circunstância que leva a pessoa, e aí o Karl Barth, né, é um dos principais liberais que existem, né? Então, o marxista, como que ele vai funcionar? Ele vai procurar por minorias que sofrem, seja social, econômica e sexualmente desfavorecidas. Então, inicialmente, o marxismo surge com a maldita guerra de classes, onde existe o rico, opressor, e o pobre, oprimido. Só que chega uma hora que isso não cola mais. E a gente vai ver que tem uns camaradas que pensaram como enraizar isso de outras formas dentro da sociedade. E aí eles vão procurar as maneiras como as pessoas sem poder são exploradas por aquelas que estão no poder. Então eles começam a fazer uma análise da sociedade a partir de qual perspectiva? Oi? Da opressão. E a opressão está levando em consideração quem que está sendo oprimido? O ser humano. Então, a visão marxista de mundo, ela parte de um fundamento humanista. Quem está no centro da visão humanista? O homem. Isso é importante. E aí surge... Quem queria falar desse cara? O Gramsci. Natan, mais alguém? Não? Tá. Júlia, certo? Então, é Antônio Gramsci, certo? Italiano. E o italiano, ele, junto com a escola de Frankfurt, eles levaram essa ideia para outro nível. Eles criaram o que existe, uma discussão se existe ou não. Se você quiser palestra sobre provando como existe, eu te indico marxismo cultural. Esses caras entenderam que o marxismo jamais daria certo se, para implantar a revolução, eles tivessem que pegar em armas. O que eles entendem? Nós precisamos pegar as crianças. Nós precisamos dominar as ideias. E onde que eles entram, então? Nas escolas. Dentro das universidades, mas dentro das pequenas. Porque quanto mais cedo você pegar a criança, mais fácil fica de formar a cabeça dela. E aí, eles começam a procura por qualquer tipo de outra minoria. Então, a ideia é uma ideia que é presente no mundo da computação, a ideia de orientação a objeto, que é dividir para conquistar. Você divide o problema e você conquista o que você quer. E aí eles começam a dividir a sociedade em classes. Então, sempre tem um oprimido e um opressor. Me deem exemplos. Homem e mulher, outro. Branco e preto, o que mais? Rico e pobre. Hétero e homo. Agora, veja se isso não está presente em quase qualquer coisa que você vê hoje. É palestino e judeu. É tudo. Enfiar isso aí. E aí, existem os combos, ou os packs, como diria aqui em Portugal. Quem é o pior tipo de ser humano que existe? Então vai ser o homem branco, heterossexual e rico. Esse é o combo da desgraça no mundo de hoje. E qual que é o pack
daquele que mais merece o amor e a atenção da sociedade? Como? Então o ponto é, quanto mais minorias... Mas veja, quanto mais minorias você tiver no currículo, mais oprimido você é e mais a sua voz deve ser ouvida. Tem bastante gente ouvindo eles. Mas vocês conseguem entender isso? Dá para ver isso na sociedade ou não? Agora isso tem, sei lá, 50 anos que isso está acontecendo. E aí, eles conseguiram dividir e eles conseguiram entrar com essas ideias dentro da igreja. Você chega à época de eleição, o negócio fica feio dentro da igreja. O mundo está muito louco. E a hermenêutica contemporânea está tomando conta. Então o marxismo, ele não é apenas uma filosofia, o marxismo é uma religião. O marxismo é uma falsificação do cristianismo. Então a gente fala, toda coisa que for ismo é uma religião. Me dê exemplos de ismos que vocês já ouviram na sua vida. Islamismo, budismo, capitalismo, marxismo, feminismo, comunismo, calvinismo, fascismo. Tudo que é ismo pressupõe religião. E por que que isso funciona? Vocês lembram a frase do nosso amigo Calvino sobre o coração? O que o coração é? Uma fábrica de ídolos. Então nós temos lá o senso divinitatis, nós temos esse senso de que o nosso coração ele é voltado para a adoração. Todo ser humano nasceu com isso. Todo ser humano nasceu voltado com o coração para a adoração. A questão é, o que ele vai adorar? E aí, o marxismo entra na mente e inclina os corações. Olha só. Olha só como que o marxismo apresenta-se como uma religião de fato, né? Dentro do cristianismo nós temos a teologia, que é o estudo da pessoa de Deus. O marxismo apresenta a dialética materialista, desconsidera o sobrenatural, apresenta oposições de ideias. Qual que é o problema a ser resolvido no mundo? Pecado. Esse é o problema real a ser resolvido no mundo. Qual é o problema que o marxismo quer resolver? Opressão econômica, pobreza. Veja como que isso entra na igreja. Eu cansei de ouvir que missionário de verdade é missionário que vai para a África. Por quê? Porque a África é pobre. Eu cansei de ouvir que o missionário precisa então estar em primeiro lugar preocupado com o bem-estar social das pessoas. Será que é essa a primeira preocupação? Porque a preocupação que eu fico é assim, né? Qual que é a grande diferença do pobre que vai para o inferno do rico que vai para o inferno? Talvez o tamanho da barriga, certo? Talvez o tamanho da barriga. Mas o destino eterno é o mesmo. Agora, eu não estou a dizer que, por exemplo, existirão lugares em que se você não fizer o social, você não consegue nem pregar o evangelho. Então, se a pessoa desnutrida não vai nem conseguir te ouvir. Mas nunca é a primeira função. O problema do homem nunca é, em última instância, o mais importante nunca é o material. Mas isso entrou na igreja. Isso entrou na igreja. E aí por isso que você tem um monte de cara falando besteira na rede social. Por isso você tem vários jovens querendo começar movimentos dentro da igreja que não fazem o menor sentido. Trabalhos sociais. Como se a grande relevância da igreja fosse trazer algo social para a sociedade. E qual que é a grande relevância da igreja? Fazer aquilo que só ela pode fazer, que é pregar o evangelho. Não estou a falar, e vocês sabem disso, porque na nossa igreja nós temos ajudado as pessoas. Não estou a falar que nós não devemos ajudar as pessoas. Mas se eu tiver que priorizar alguma coisa, o que eu vou priorizar? Palavra. Então, o pecado é o problema a ser resolvido no mundo, mas para o marxismo é o cristianismo. O evangelho é a solução
No marxismo, a chamada para os trabalhadores. A igreja é o grupo do povo eleito. No marxismo, é o Partido Comunista. São os companheiros. São os companheiros. É isso. É isso. A libertação do pecado, para eles, é a Revolução Comunista. E a consumação, novos céus e nova terra, para eles, é aquela utopia que todo mundo aprendeu na escola. Se você tem de 40 anos para baixo, você aprendeu isso. O que é o comunismo? É a melhor coisa que pode existir numa sociedade. Onde todos terão tudo em comum. Onde todos serão iguais. Onde não haverá pobreza. A não ser que a pobreza seja comparativa, que todo mundo está pobre igual, aí não tem pobreza. Mas também não tem riqueza. O ponto é que a utopia comunista, que é pregada por essa religião, nunca foi entregue e nunca será entregue. Porque existe um problema grave. O que não é tratado no comunismo? Qual que é o problema que afeta o coração? O pecado. Então as pessoas acreditam que vai existir uma hora em que, vamos supor que implantasse o comunismo no mundo todo, de que existiria então, não existiria nenhuma pessoa que queira mais poder do que as outras. De que nenhuma pessoa se sentirá tentada a ter mais do que os outros. Porque o grande lance não é se você tem ou não, é se você tem mais que os outros na média, se você pensar na sociedade. O que leva o Jeff Bezos ou o Elon Musk a querer ter mais dinheiro? Os caras não conseguem, nem se ele tivesse 10 vidas, eles iam conseguir queimar o dinheiro que eles têm. A questão é comparativa. Existe o mal dentro do homem, existe o pecado a ser resolvido. E a hermenêutica marxista não vai resolver esse problema e não vai atacar esse problema. Ela parte do pressuposto de que o homem é o Deus da sociedade. Porque se é um sistema ateu, e o marxismo é ateu, porque Deus é o Deus é o quê? É o ópio do povo. A religião é o ópio do povo. Então quem é o Deus do marxismo são as pessoas, é a humanidade. E se o pecado não é tratado, não importa. Não importa como serão suas leis. Se o pecado não é tratado, se o pecado não é resolvido, a consequência vai ser sempre a mesma. Vai ser destruição. Vai ser desgraça. Simples assim. Então o marxismo é uma hermenêutica contemporânea e é uma religião contemporânea. Ela é uma religião que passa a existir a partir de Marx. A tal ponto que as pessoas estão dispostas a dar a vida por essa causa. As pessoas estão dispostas a sequestrar outras pessoas por essa causa. Estão dispostas a fazer assaltos, a pegarem armas. Mas veja como que isso vem de trabalho de longo prazo. Agora, parte da hermenêutica marxista, parte da hermenêutica da desconfiança. O que quer dizer com isso? Que dependendo de quem fala, eles nunca vão acreditar no que a pessoa está a falar. Eles sempre vão achar um motivo por trás daquilo. Quer ver um exemplo? Ele rejeita os argumentos do oponente porque eles possuem, então, motivações incorretas. Aí, você já ouviu isso aqui? Ad hominem, não? O que é o ad hominem? É o tipo de argumentação em que você vai tentar destruir quem é a pessoa moralmente, para que as ideias dela, mesmo que sejam boas, não sejam aceitas. Vocês já viram onde isso acontece ou não? Qualquer debate, o cara tem uma ideia genial, mas quem é ele? Homem hétero, branco, rico. Pronto, já não vale mais ideia. O que ele quer mais é enriquecer em cima dos outros. Se não é dos deles, sempre tem uma motivação que eles vão discordar, nem que seja uma motivação inventada. Essa é a ideia. Faz sentido ou estou viajando? Por isso que todo debate político, toda eleição é aquela guerra. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas para isolar esse tipo de argumento. O ad hominem. Então, por exemplo,
eu pensar aqui. Quando você vai escolher um político, um presidente, alguma coisa, você não está escolhendo um pastor para a sua igreja. Então, em alguns momentos, o que você quer é um administrador e não o cara que vai te dar todas as morais para viver a vida. Mas as pessoas não estão preparadas para isso. Então, a hermenêutica marxista, ela consegue apelar para a emoção humana. Por quê? Porque eles usam uma boa oratória. Parece até a voz da serpente. Né? Ou então lá no Brasil a gente falaria o canto da sereia. Né? Vem de uma ideia que parece bonita, mas no pacote todo vem a desgraça junto. Então o cara vem e fala assim, ó, vou acabar com a pobreza no Brasil. Aí sai a pesquisa, diminuiu o número de pobres no Brasil. Ah, então pronto. Aí o que era pobre? Ah, antes dele era quem ganhava menos de R$2.000. E depois dele é quem ganha menos de 1.000. E fizeram isso, tá? Fizeram isso no Brasil. Foi o período que mais aumentou a favela no Brasil e diminuiu o número de pobres. Eu não consigo entender. Mas é a hermenêutica marxista. Agora, a teologia da libertação, alguém já vai falar da teologia da libertação, não? O que é a teologia da libertação? Libertação do pecado? Não, né? Essa daqui é a versão, a proposta, entre aspas, aqui, cristã, de ferramentas marxistas para a interpretação da Bíblia. É você querer pegar na Bíblia justificativa para implementar ideias marxistas. Isso surge ali pela década de 50, entre 50 e 70, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, e tem uma adesão gigantesca, por exemplo, na década de 70, no Nordeste do Brasil, a junção da Igreja Católica com essas ideias e a instituição de líderes leigos, né? Mas é uma outra história. Mas o ponto é que ela segue o mesmo padrão do marxismo e ela começa a encontrar os temas de opressão no marxismo e libertação dentro das escrituras. Então, por exemplo, como que vocês acham que eles interpretam o Êxodo? O oprimido sendo libertado do opressor. É isso que a Bíblia está a ensinar? Qual que é a ideia da Bíblia? A ideia é de que a libertação, né, de que o Êxodo, a libertação da escravidão do Egito, é um tipo, é uma sombra para a libertação que Cristo faria em nós, da libertação da escravidão do pecado. E está lá explicado isso nas Escrituras. Só que eles vão olhar para isso e vão encontrar um motivo econômico nisso. E aí, como diria o meu pastor Arival, cada um tortura a Bíblia para fazer a teologia que mais lhe convém, que mais lhe agrada. E é isso que eles fazem. Então eles vão começar a encontrar temas nas Escrituras, né? Então, por exemplo, para eles, provavelmente Judas seria legal, né? Porque Judas se preocupava com o pobre, com o dinheiro dos outros e roubava, né? Talvez fosse algo para se pensar. Então eles leem a Bíblia através de lentes políticas. E já tem previamente definido que o maior problema da existência humana é a estrutura social e econômica. Quando você vai conversar com uma pessoa que ela tem enraizada nela esse tipo de ideologia, meu amigo, não tem argumento. É uma religião. Ainda que você mostre. Né? E a pessoa vai pegar na Bíblia e vai querer te mostrar na Bíblia. Ela vai querer te ensinar a Bíblia. Mas utiliza então o marxismo como uma ferramenta para analisar os problemas sociais. Estou a negar que existem problemas sociais? Não. Estou a negar que nós deveríamos ajudar quem passa necessidade? Não. Mas também não estou a negar que, por exemplo, Jesus disse que os pobres sempre tereis convosco. E uma coisa interessante, né, que eu acho interessante disso aqui, é que eles terceirizam a responsabilidade que no Evangelho é individual. Não sei se você já reparou, quem pensa desse jeito, normalmente quem tem que cuidar dos pobres? É alguém, menos ele.
ou é o Estado, ou é a igreja. Agora, o que Jesus fala? É o indivíduo, não é? Sou eu que tenho que dar dinheiro para ajudar quem está em necessidade. Sou eu que tenho que me organizar, né? E é impressionante. É impressionante. Basta você olhar. Então, esse tipo de visão, a teologia da libertação, aquele quadro que eu mostrei comparando o cristianismo com o marxismo, é basicamente o mesmo. Aí no final você pode pôr gospel. É basicamente a mesma coisa. É muito parecido. Mas eles vão torturar as Sagradas Escrituras para chegar nas ideias que eles querem. E aí veio a polêmica. Teologia feminista. Que é mais uma divisão que é criada. Uma preocupação. E agora, mais uma vez, as mulheres foram tratadas de maneira incorreta ao longo da história? Foram. No cristianismo foram? Não. No cristianismo real, não. No cristianismo verdadeiro, não. Tanto é que Cristo coloca as mulheres em mais alta estima. Cristo coloca as mulheres como exemplo de fé. Tem a passagem da mulher que era prostituta e foi convertida. Jesus Cristo fala para os fariseus que ela tem mais fé que os fariseus. Então existe um problema que é o tal do politicamente correto, agora especializado para o gênero, voltado para o gênero, que é mais uma divisão. Então, por exemplo, não é incomum hoje, pelo menos nos Estados Unidos, você achar normal falar morte a todos os homens. Tranquilo. O homem deveria morrer, normal. Isso não é discurso de ódio. Mas é a divisão entre oprimido e opressor. E quem está sendo oprimido, o que quem está sendo oprimido quer fazer então? Quer oprimir. Porque ele quer matar o seu oponente. Se é que é oponente. Então, essa hermenêutica contemporânea, ela trabalha com a divisão, e a divisão cria, então, uma guerra. Então, nesse caso da feminista não é político-social, mas é de gênero. A libertação vai se dar através da alternância de poder, então elas não querem equiparação de poder. Quer mandar-nos. Quer mais, ou seja, quer só fazer aquilo que ela critica que fazem. Eu acho muito legal essas ideias. Ah, então, mas aqui na igreja eu já falei que isso não existe, né? E eu falo, lugar de fala é quem tem a verdade, né? Então aqui eu tenho lugar de fala, né? Então, e aí, como que é? Aqui tem um lugar de fala, meu. E aqui, ó, vai apelar para a compaixão do desfavorecido. É sempre aquele discurso vitimista. E aí se põe a vítima, acaba a razão. É simples assim, né? E aí, mais uma vez, vai avaliar texto buscando motivo de classe, mais uma falsificação do cristianismo, né? Então, você vê aqui, né? A teologia deles é o igualitarismo. O pecado é a opressão da mulher. O evangelho, maleabilidade de gênero. A igreja são os igualitaristas. A libertação é a remoção dos estereótipos do passado e remoção da autoridade masculina. Quais são os estereótipos do passado para as mulheres? Mas além do homem como líder, a mulher como genitora, a mulher como mãe, a mulher que cuida dos filhos. E ela pode trabalhar, não é contra trabalhar. Mas eles conseguiram fazer, no imaginário coletivo, filho virar um problema. Eles conseguiram fazer isso, né? Mas você vê que, mais uma vez, aqui a ideia de humanidade, né? Sempre o homem como centro, no caso, a mulher, né? Vocês entenderam? Agora, será que dá para extrair algum aspecto positivo desse tipo de hermenêutica? Tá, e aqui, tá escondido aqui, mas eu estou só seguindo a aula do Verne Poitras, tá? Estou bebendo na fonte. Então existem coisas positivas desse tipo de hermenêutica. E uma das coisas é que existe identificação de pecados reais. Existem pecados reais, existem mulheres que de fato são oprimidas. Existem negros que de fato são oprimidos. Existem pessoas que de fato são oprimidas pela pobreza. Eles estão certos, às vezes, na identificação do problema. Onde que eles erram?
na proposta de solução. Então, existem o que nós chamamos de pecados inconscientes. Toda cultura ao redor do mundo, toda cultura, todo e qualquer país, teve afetação por conta da queda. Se a cultura é a manifestação da junção de seres humanos, e seres humanos foram afetados pela queda, existe cultura que esteja isenta de pecado? Não. E aí eu trouxe alguns exemplos, né? Então toda a sociedade vai possuir pontos cegos, né? Em que ela tem pecados que ela não consegue enxergar na sua cultura. Vocês acham que tem pecados na cultura portuguesa? Eu acho que não. Eu tenho certeza. Né? Eu tenho certeza. E o Rui sabe disso, né? Numa das conversas do conselho, eu falei, ó, nossa igreja será uma igreja portuguesa, sem a burocracia portuguesa. Nós não vamos ter isso. Nós temos que ser uma igreja dinâmica. O evangelho é dinâmico, o evangelho é transformador, o evangelho é poderoso. O evangelho não pode ficar atrasado, não pode ser lento. Essa é uma delas. Agora, se você pegar, por exemplo, Portugal e Estados Unidos, aborto. É um negócio que não é visto mais como pecado, é visto como normal. Tanto é que nos Estados Unidos, quando eu falava que no Brasil não podia ter aborto, na maioria dos casos, eles achavam estranho. Como assim? Aqui em Portugal, amplamente oferecido. Não é? Quer fazer o teste para ver se a criança tem alguma síndrome? Se tiver síndrome, qual que é a sugestão? Aborta. Quem fez isso no passado? Hitler. As pessoas não conseguem enxergar isso. Eles estão fazendo limpeza genética da sociedade. Mas tudo bem, é em nome do amor, certo? No Brasil e em Portugal, jeitinho. No Brasil, quanto mais jeito, mais o cara se orgulha. Estou falando besteira? Aí eu espero. Tem aqui, por exemplo, né? Uma vez eu falei lá numa palestra, aí uns jovens que estavam completamente submersos nas ideologias marxistas, ficaram muito bravos comigo, de que eu falei que existem culturas que são moralmente superiores a outras. Aí os caras queriam a morte comigo, porque não pode, você tem que respeitar a cultura de cada país. E, meu amigo, pega os indígenas. Tem cultura indígena, não são todas, são algumas. Nasceu gêmeos, o que isso significa? Maldição. Uma das crianças tem que ser assassinada, depois de nascer. Porque eles não sabem que não tem pré-natal, certo? Se for uma tribo indígena raiz. Né? Não tem pré-natal. Deficiente também. Então nasceu é maldição. Aí a mãe tem que escolher uma. E tem que enterrar vivo. É assim que mata. E eu sei de missionários que eu conheço que já tiveram em tribos desse tipo. Mas se você prega o cristianismo lá, a FUNAI vai falar que você está alterando a cultura dos caras e que não pode alterar a cultura dos caras. Mas por que Hitler é tão ruim e os indígenas são tão bons? Ou então por que o governo que libera o aborto de uma criança que tem síndrome é tão bom, então? Eu não sei, né? Acho que vale a pena pensar, né? Às vezes, você parece mais com aqueles que você acusa do que você imagina, né? Então, pronto. Então, eles levantam questões que, ainda que dê raiva, do jeito que eles fazem, que podem ser provocações importantes. Né? Existe o espaço para que perguntas sejam feitas e provocações sejam feitas, né? E eles, de fato, muitas vezes buscam, e existe, isso é uma outra coisa importante, existe sempre a diferença da pessoa que acredita genuinamente e do cara que é ativista só. Existe o cara que explora o negócio pelo poder e existe a pessoa que de fato acredita naquilo. Então existe de fato pessoas que estão preocupadas com os mais necessitados. E existe o cara que quer usar aquilo como rebanho de manobra. Então existem as duas coisas. Então existem pessoas que de fato estão a buscar dignidade para que eles são oprimidos. Seja os negros, os pobres, as mulheres. Hoje em dia, talvez os brancos. Hoje em dia tem um branco que está sofrendo, porque ele é branco. Mas não pode. Esse sofrimento pode. Esse está liberado. Esse está liberado. Só que essa busca de dignidade, né, nós chamamos de capital emprestado. Porque quem busca a dignidade do ser humano, em última instância, quem é? É o cristianismo. Porque nós cremos que todos foram criados à imagem de Deus. Portanto, não existe nenhum ser humano que seja indigno de cuidado.
Não existe nenhum ser humano que seja indigno do nosso amor, da nossa devoção, num certo sentido, do nosso cuidado em direção a eles. Não a nossa devoção como deuses, mas na nossa direção, da caminhada que nós temos que fazer para ajudá-los. Mas, uma coisa que eu acho interessante, eu nunca vi feminista lutando contra ou pedindo direito para as mulheres nos países onde o Islã domina. Eu nunca vi. Eu nunca vi teologia da libertação indo brigar pelo sistema de castas na Índia, em que o cara nasce pobre e vai morrer pobre. Onde existe esse tipo de luta? Só onde existe liberdade. É onde o problema de fato não existe tanto, é onde eles vão reclamar. Agora, onde eles deveriam estar lá a lutar, por exemplo, direitos do pessoal do alfabeto. Sabe o que é o pessoal do alfabeto, certo? Isso. Ninguém vai reclamar lá no Islã. O pessoal do alfabeto está lá apoiando quem agora? Palestina. É como? Eu quero que todos que estão apoiando a Palestina vá para a Palestina depois. Os caras tacam de cima do prédio, os caras matam mesmo. Mas ninguém está lá brincando por isso. Não existe essa possibilidade, né? Mas são as incoerências aí. E os aspectos negativos, né? Então, identifica incorretamente o pecado. Né? Então, por exemplo, na Bíblia, existe problema em ser rico? Não. Existe problema em amar o dinheiro. Existe problema em não ajudar o pobre. Existe problema em oprimir as pessoas. Mas ser rico não é problema. E se você achar que ser rico é problema, sabe o que você faz? Pega seu dinheiro, MBA para mim. Entendeu? Se você achar que é problema. Uma outra coisa importante, tanto os opressores quanto os oprimidos são pecadores. Não existe uma pessoa pura nesse mundo. Existe problema nos dois lados. E a gente está entrando na onda e atacando o problema errado. Existe uma falsa proposta de salvação. Não adianta você dar dinheiro para a pessoa se ela estiver indo a passos largos para o inferno. O problema dela não é o dinheiro. E normalmente, né, se você vê as pesquisas, os países mais ricos normalmente são os mais infelizes. Normalmente também porque são os menos adeptos do cristianismo. Né? Mas é mera coincidência essas coisas. Então eles leem o que não está no texto, né? Eles empurram o significado, como eu dei o exemplo do Êxodo, né? Como sendo a libertação oprimido opressor. E rebelião contra diferenças. Né? Então, hoje em dia está em moda no Brasil o tal do etarismo. Já viram falar disso aí? Não. Agora a pessoa vai ficando mais velha. Vou pegar um exemplo clássico, né? Então tem atrizes brasileiras que ficam velhas na média. Quanto mais velho o ser humano fica, o que acontece com a beleza do ser humano? Tem uns que já não tem desde sempre, mas aqueles que têm, na média cai. Certo? Ou estou errado? Estou certo. E aí tem papel que não dá para o povo velho fazer. Que vai ser confrontar a inteligência de quem assiste. Né? Igual assim... Não, nem vou dar o exemplo. Mas o ponto é que agora começou a ter reclamação. Não, porque eu não ganho papel porque eu sou velha. E qual que é o problema disso? Vai fazer papel de vó. Por que você quer ser a piriguete? Você tem 50, 60, 70 anos? Não dá. Mas é lógica. Mas não serve. Então existe, gente, é diferente de idade, é diferença de sexo, é diferença de cor. Não é diferença de raça. A diferença não é de raça. Quantas raças existem? Todo mundo de Adão e Eva, meu. E depois já Noé lá. É só uma raça. E o povo fica complicando. Agora, tem diferença de habilidade? Lógico que tem. Agora a gente tem que aprender a conviver com aquilo que Deus deu para nós. Eu tenho que lidar com as minhas limitações. Eu tenho que estar apto a lidar com as minhas limitações. Não tem jeito. Agora o povo quer que todo mundo seja igual. Dá para ser igual a todo mundo? Não dá, gente. Não dá para dar conta. Igual, por exemplo, assim, não, porque as pessoas tiveram oportunidades diferentes. Desde
sempre. Desde sempre, por não é diferente. Desde sempre existe isso no mundo. Como se o importante fosse o quanto a pessoa ganha. Ninguém tem igualdade de oportunidade. A começar pela forma como o pecado te afetou. Uns são mais espertos, outros são menos espertos. Uns vão têm afinidade para uma área de vocação e outros para outras. Entendeu? Tem gente que tem afinidade para a área que não ganha dinheiro. E tem os outros que não têm afinidade e quer virar TI aqui em Portugal. Porque TI é o que dá dinheiro, certo? O cara nunca viu computação na vida, nem gosta de computador, mas dá dinheiro, né? Mas o ponto é isso. E Deus sabe o que Ele dá para a gente. Ele sabe a maneira como Ele nos fez. Então a gente não pode cair na hermenêutica marxista, que é uma hermenêutica que desconsidera Deus, desconsidera os propósitos de Deus e desconsidera quais são os problemas reais da humanidade. E aí eles vão apresentar, então, essa proposta humanista. Então, qual que é a conclusão? E aqui nós vamos pegar o nosso amigo Herman Bavinck, né? É a natureza sensual dos seres humanos que permite que eles façam dos seus, olha só, de seu ventre, seu Deus. Pensam nas coisas que são daqui de baixo. Pensam naquilo que é propriamente seu e honra a criatura em lugar do Criador. Não é isso aqui, hermenêutica marxista? Fez do seu, eu adoro isso aqui, né? Do seu ventre. Na nossa linguagem a gente fala do seu umbigo. Fez do seu ventre o seu Deus. E aqui, honram a criatura em lugar do Criador. Romanos 1, vocês lembram isso? Detém a verdade pela injustiça. Trocaram a adoração a Deus e adoram alguma coisa, né? Vamos ver aqui. E aí, uma outra coisa importante, que o pecado, doutrina da depravação total. Quais áreas da vida foram afetadas pelo pecado? Todas. Inclusive a nossa percepção do que é justo. Então, qual é o grande problema da hermenêutica marxista? Que ela desconsidera Deus e a sua palavra. Existe possibilidade de justiça real à parte de Deus? Não existe. Ele é a fonte da justiça. É Ele quem é o provedor. É Ele quem é a justiça em pessoa. Agora, apartado dele, qual é a justiça? A minha, a sua. É aquela do subjetivismo moderno. Então eles erram quando eles estão na fonte errada. E porque eles pegam a fonte errada, eles não conseguem propor a justiça correta. Eles enxergam a injustiça de maneira errada, eles enxergam a justiça de maneira errada. Eles propõem a justiça de maneira errada, eles propõem a justiça de maneira errada. O que eles fazem certo? Nada. Para a solução do problema, nada. Então, Salmo 11, 7, né? Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Então, já falei disso aqui. Por exemplo, na sua busca por justiça, a hermenêutica contemporânea viola o 9º mandamento. Ao difamar todos que não pertencem a determinada classe, não concordam com a sua maneira de pensar. 9º mandamento, não darás falso testemunho. Então, hermenêutica marxista, se você não é no time deles, o que eles fazem com vocês? Vão destruir a sua reputação ad hominem, certo? Quebrou o 9º mandamento. O que mais que eles quebram dos 10 mandamentos? Mas dá um exemplo. 1º mandamento, não terá outros deuses. O dinheiro é um deus, a humanidade é outro deus. Não matarás, porque onde o comunismo passa, deixa a morte. O que mais? Cobiça, que não respeita a propriedade privada, quer tomar tudo dos outros e dividir com todo mundo. Se tem não cobiçarás, você entende? Se tem a cobiça é porque tem alguma coisa que o outro tem que você não tem. Deus fala contra o ter e não ter? Não, ele fala contra cobiçar e não cobiçar. Então lá, Romanos 1,18, e o que vai acontecer com essas pessoas? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Apartado de Deus, não existe justiça. E aí, João 15, 5, só indo argumentando em favor
da ideia de que só existe justiça em Deus, né? Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, não existe injustiça que possa ser combatida a parte de Jesus Cristo. Não existe esperança a parte de Jesus Cristo. Não existe hermenêutica verdadeira a parte de Jesus Cristo. Então agora, terminamos a hermenêutica e vamos começar, pelo menos começar, o módulo de teologia sistemática, né? E a teologia sistemática, quem que lembra que é teologia sistemática? Vocês lembram ou não? Maravilhosas contribuições. Basicamente, a gente poderia dizer numa linguagem mais popular que é tudo que a Bíblia fala sobre um determinado assunto. Né? Você pega categorias e estuda a Bíblia toda, Gênesis, Apocalipse, e extrai algumas verdades. Agora vamos ver o que o nosso irmão Herman Bavinck, e eu acho ele muito estiloso, meu. Ele tem um monóculo. Aqui, ó, só um olhinho aqui, ó. E cara de sério, né? Tá vendo? Não dá pra você ser reformado e muito palhaço, né? Mas tudo bem. Olha aqui que o Bavinck vai falar, né? O estudo sistemático das verdades da fé cristã é descrito por muitos termos diferentes. A designação dogmática tem a vantagem de fixar esse estudo no ensino normativo ou dogmas da igreja. Então a gente crê em dogmas. Então, teologia sistemática ou teologia dogmática. Vamos ver. O que são os dogmas, então? Os dogmas são simplesmente aquelas verdades devidamente estabelecidas nas Escrituras como coisas que devem ser cridas. Então, basicamente, o que é um dogma? Uma verdade bíblica explicada. Simples assim. E tem que ser crida e vivida. É isso. Uma verdade confessada pela igreja não é um dogma porque a igreja reconhece, mas unicamente porque ela repousa sobre a autoridade de Deus. Então, quem tem poder para fazer dogmas? Deus. E ele fez como? Revelando de maneira especial nas Sagradas Escrituras. É lá que existem os dogmas, né? Então, a oposição ao dogma não é uma objeção geral ao dogma como tal, mas uma rejeição de dogmas específicos considerados inaceitáveis por alguns. Não parece com o subjetivismo moderno? Então, Bavinck fala o seguinte, ó, existem pessoas que se opõem aos dogmas. A quais dogmas? Ao que eles consideram inaceitáveis. Simples assim. Tranquilo, né? Essa é a vida. Mas vamos avançar aqui, ó. Contudo, do ponto de vista da ortodoxia cristã, a dogmática é o conhecimento que Deus revelou em sua palavra à sua igreja a respeito de si mesmo e de todas as criaturas em relação a ele. Então, mais do que algo que nós devemos crer, e basicamente é isso, né? Algo que nós devemos crer e acreditar, a ortodoxia cristã é aquilo que Deus nos deu a conhecer dele e a respeito da criação e a maneira como essas coisas se relacionam. Então a teologia sistemática, ela é prática porque ela traz a Bíblia, num certo sentido, para a vida real. Porque é possível que você estude as Escrituras e você não consiga aplicar aquilo na vida real, na vida prática. Mas não é isso então que a dogmática, a sistemática vai se propor a fazer. Então, ainda que objeções a essa definição em nome da fé geralmente provoquem enganos, nunca se deve esquecer que o conhecimento de Deus, que é o verdadeiro objeto da teologia dogmática, só é obtido pela fé. Então, se a gente pudesse definir um objeto de estudo da teologia sistemática, o que é? Conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus só é possível por meio da fé. Por isso que muitas pessoas que não creem em Deus lerão a Bíblia e não conseguirão enxergar as coisas que a gente enxerga. Não conseguirão crer e tomar aquilo para a vida como nós tomamos.
Porque existe um elemento que é a fé. Existe um elemento que é dado a nós, como diz lá em Efésios 2. A dogmática nada mais procura do que ser verdadeira para o conhecimento de fé dado nessa. Ou seja, a teologia sistemática se propõe a estudar as Escrituras e tentar entender as Escrituras. Então, existe pessoa que fala assim, não, porque presbiteriano gosta muito de doutrina. É, verdade. Agora, qual que é o problema com a doutrina? Se ela flui das Sagradas Escrituras, pela fé. Se ela está lá e só está sistematizando esse conhecimento e está organizando para as pessoas que não têm condições de parar a vida toda para ficar estudando Gênesis e Apocalipse e sistematizando o conhecimento. Todo ano lançam 5, 10 novas sistemáticas. Todo ano. Desde a época do Bavinck. Todo ano sai sistemática nova. Só na época que eu estava no seminário eu comprei mais umas novas. Todo ano sai coisa nova. Eu não tenho tempo de estudar o que esses caras estão estudando. Aí eu pego e leio o que eles estudaram e venho aqui e replico para vocês. Não é o papagaio de pirata, né? Então a dogmática, portanto, não é a ciência da fé ou da religião, mas a ciência sobre Deus. A tarefa do dogmático é pensar os pensamentos de Deus, a maneira dele e estabelecer sua unidade. Então Bavinck está a falar o seguinte: quando a gente estuda teologia sistemática, a gente está tentando pensar aquilo que Deus pensa na maneira como ele se revelou para nós. Por isso, o nosso pensamento tem que estar submetido à palavra de Deus. Por isso que eu não posso chegar à conclusão a partir de um texto se existe um outro texto que me contraria. Por exemplo, eu não posso chegar à conclusão que a oração muda a vontade de Deus porque eu li o texto que Ezequias foi curado e ganhou 15 anos a mais de vida. Porque daí Deus não seria imutável. Ou eu teria um poder de manipulação a respeito de Deus. Agora, isso tem que me levar, então, a tentar entender como o texto de Ezequias se encaixa na soberania divina. E a maneira como eu acho é que Deus, então, estabeleceu que seria através da oração que 15 anos seriam acrescentados. Tanto é que a gente pode pedir algumas vezes por algumas coisas, o resto da vida a gente nunca vai ter. Então a gente precisa olhar para as Escrituras todas e ver a maneira como Deus se revelou e como aquilo se organiza e estabelecer o quê? Unidade. Então não existem conflitos dentro da Escritura. Não existem contradições dentro das Escrituras. O que existe muitas vezes é a nossa incapacidade de entender o texto bíblico e ver como aquilo se harmoniza. O que existe é a nossa finitude diante do infinito e o que existe é muitas vezes a finitude diante do infinito, a nossa incapacidade e a afetação do pecado na nossa compreensão. Ricardo. Se Deus é onisciente, para que serve então a oração? Essa é uma pergunta boa. Então, vamos lá. Tá. Quem precisa de oração não é Deus, somos nós. Me parece, né, a percepção que eu tenho sobre oração é de que Deus estabeleceu que algumas coisas aconteceriam de determinados jeitos. E uma das maneiras como Deus estabelece que algumas coisas aconteçam é através da oração. Uma das coisas que eu tenho certeza que acontece através da oração é, por exemplo, por Filipenses 4, é de que o meu coração é tomado de paz quando eu oro e coloco as coisas diante de Deus. Então, normalmente, algumas pessoas terão uma visão de que Deus é como se fosse um cachorro adestrado. Que se eu der os comandos certos na oração, ele faz as minhas vontades. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Né? A Bíblia nos ensina, por exemplo, a seguir a oração de Jesus Cristo. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas será feita a tua vontade. Então existe a oração, o papel da importância para nós. E na maneira como Deus tem prazer em se relacionar conosco. Mas a oração não é uma forma quando, por exemplo, eu vou manipular Deus.
é muitas vezes, por exemplo, como um pai com um filho que sabe o como foi o dia do filho, ou que sabe mais ou menos como o filho está pensando, mas ele quer ouvir o filho dizendo. Muitas vezes você tem o prazer de só sentar e ouvir o teu filho te contar uma história. Que você já sabia o que era, porque alguém já te contou, ou porque você viu acontecendo à distância. Então, por exemplo, tem um amigo meu, tem filhos, e ele vê um filho empurrando o outro. E aí o mais novo começa a chorar. Aí pergunta para o mais velho, o que aconteceu? Foi, caiu sozinho. O pai está tendo o prazer de dar oportunidade para o filho para ele confessar o pecado que ele cometeu. Que é, por exemplo, o que Deus fez com Adão e Eva. Deus sabia ou não sabia o que Adão e Eva tinham feito? Sabia. Ele precisava perguntar? O que Deus estava a fazer? Exato, é o nosso benefício. Então, por exemplo, o John Piper tem uma ilustração boa, dentro do que ela se propõe a fazer, que é explicar o papel da oração. Então ele fala assim, ó, existe o prego, existe a madeira. Qual que é a função do prego? Está dentro da madeira. Agora, como que isso acontece? Com martelo. Normalmente com martelo, né? Vamos pensar condições normais de temperatura e pressão, um martelo, né? E é de alguma forma, muitas vezes isso é oração. Existe aquilo que Deus estabeleceu, algumas coisas para acontecer, e a impressão que se tem, quando a gente olha as escrituras, a gente aplica isso para a vida, de que a oração em alguns momentos vai ser um instrumento usado por Deus para que algumas coisas aconteçam. A gente ora pelos outros, né? Senão, eu não teria feito sentido eu orar pelo meu pastor aqui hoje. Né? Mas Eu tenho uma pergunta. Só se for fácil, hein? Engenheiro. Por que não teologia dogmática? Imagino uma maneira de categorizar os dogmas de uma maneira. Todo ano saem dogmas novos, saem análises novas. Como é que eu posso saber qual deles são mais atual? O que é isso? Tá. Então, assim, em termos de nomenclatura, meio que tanto faz. A questão é meio qual a ênfase que você quer dar. Né? Então, por exemplo, o livro do Bavi, que é vendido como Dogmática Reformada. É o que é? É o que? É uma teologia sistemática. Então, você abre lá, tem as categorias. Né? Então, o primeiro livro vai falar da famosa prolegômena, que é o que nós estamos estudando aqui, que é a palavra e a pessoa de Deus. Né? Que, na verdade, é a ideia de princípios, né? O fundamento. O que acontece muitas vezes é que Deus, né, conforme a gente viu domingo na pregação, a sua graça é multiforme. E ele dá perspectivas diferentes para pessoas diferentes, na maneira como faz conexões de textos bíblicos, na maneira como aquilo aplica na vida real. Então, por exemplo, tem um autor que eu gosto, apesar de vez em quando ele, mais recentemente, deu umas escorregadas, mas é o Paul Tripp. Ele lançou uma teologia sistemática para prática. Então, todo capítulo que tem um sistema de doutrinas apresentado, ele traz uma aplicação para a vida real. Ele fala até sobre cultura do cancelamento, quando ele está tratando o homem criado à imagem e semelhança de Deus, por exemplo. Então, você vai ter insights, né, dados por Deus para essas pessoas, para que ele faça conexões diferentes com textos. Então, por exemplo, você já viu que na sua Bíblia, em algum momento você está lendo, aí lá tem uma notinha, você vai lá embaixo e mostra uma outra referência bíblica? Isso são conexões que pessoas fizeram. Essas são as únicas conexões que existem? Não. Então eu já fiz alguma conexão que eu olhei no nota de rodapé não tinha. Mas era uma conexão possível. Então essas novas sistemáticas que analisam podem surgir, por exemplo, novos desenvolvimentos na maneira de compreender o grego e o hebraico.
que pode afetar a interpretação de algum texto. Isso pode acontecer. É comum? Não é comum, mas pode acontecer, né? E, basicamente, você vai pegar autores confiáveis, aí não tem muito como fugir da regra, sabe? É a editora que está a publicar, quem é o camarada, quem são as recomendações, né? Tem sistemática, por exemplo, que ela é mais voltada para a teologia histórica. Então pega, vamos supor, a pessoa a humanidade de Cristo, por exemplo, que é um assunto polêmico. O cara vai, desde os primeiros registros que a gente tem na patrística, nos primeiros séculos da igreja, até os dias de hoje, como essa doutrina foi analisada. Todas as heresias que foram condenadas pela igreja ao longo da história. E ele vai fazendo comparação de quais foram as falhas, o como isso surge, como aquilo apresenta, né? Então existem algumas propostas diferentes, né? Tem esse que é histórica, tem a do Paul Tripp que é prática, tem o Berkhoff, que basicamente é a doutrina, né? Você tem, por exemplo, o Bavinck, que normalmente ele faz uma teologia sistemática, respondendo a problemas que existiam na época dele. Então, na introdução, isso aqui é só a introdução do capítulo que vai começar a descrever o negócio. Então, pronto. Aí que está. Dogmas não mudam, mas a sistemática está na conexão entre eles. Na conexão, né, e muitas vezes na forma de apresentar, né? Então, o lugar próprio da dogmática na grande enciclopédia do estudo teológico não é uma questão de grande debate. A principal questão aqui tem a ver com a relação entre a dogmática e a filosofia. Então aqui ele já começa a atacar os caras da época dele. Nem a sujeição da dogmática aos pressupostos filosóficos, nem a separação dualista entre teologia confessional e estudo científico da religião são aceitáveis. Então assim, a teologia não se submete a nada, a não ser a palavra. Não vai ser Kant, por exemplo, que vai falar como eu devo interpretar a Bíblia. Não vai ser Marx, por exemplo, que vai falar como eu devo interpretar a Bíblia. Vai ser a Bíblia que vai me dizer como eu devo interpretar a Bíblia. E essa ruptura separa a vida dos professores de teologia dos pastores. Os esforços para resgatar os estudos religiosos da acidez da filosofia modernista são um favor que a igreja não pode deixar de aceitar. Então, ou seja, toda vez que a gente vai fazer uma exposição das Sagradas Escrituras, né, e não tem como pregar, por exemplo, sem pregar a doutrina. A teologia bíblica extrai o texto e a doutrina do texto para apresentar. Invariavelmente, essa exposição das Sagradas Escrituras vai contrariar uma filosofia da época. E aí o Bavinck está a dizer, nunca deixe de abraçar isso. Nunca deixe de aceitar aquilo que a Bíblia se opõe ao mundo de hoje, né? Então todo conhecimento está arraigado na fé e toda fé inclui um importante elemento de conhecimento. A tarefa da teologia dogmática, em última análise, é nada menos que fazer uma exposição científica da verdade religiosa com base na Escritura Sagrada. Ou seja, quando ele fala exposição científica, é uma exposição rigorosa que não deveria ser influenciada por sentimento, mas através de uma análise de uma hermenêutica histórico-gramatical, fundamentado na própria Escritura e validado pela própria Escritura. A defesa apologética dessa verdade e as suas aplicações éticas à conduta cristã estão baseadas e procedem da revelação divina e da fé. Elas não fundamentam ou dão forma à fé. Então, como que a gente defende a fé? A gente não defende a fé por evidências. A gente defende a fé a partir da própria Escritura. A defesa da fé começa na própria Escritura. A dogmática e a ética são uma unidade, embora possam ser tratadas como disciplinas distintas. A dogmática descreve os atos de Deus por nós e em nós. A ética descreve aquilo que os seres humanos renovados fazem agora com base e na força desses atos. Então, uma outra coisa importante é que a ética, ela não informa a nossa teologia. É a nossa teologia que forma, então, a nossa ética, o movimento contrário. Por isso que pode estar acontecendo o que for lá fora, a ética que estiver sendo proposta que for lá fora, se ela é contrária às Escrituras, o que nós devemos fazer? Jogar fora, ou deitar fora. Então, deitar fora é isso. Então, por exemplo, qualquer filosofia que fale que existam mais do que dois gêneros, o que a gente faz? Deita fora. Qualquer ideologia, qualquer teologia que apresente a solução do mundo
como não sendo pecado, o problema do mundo como não sendo pecado, o que nós temos que fazer? Deitar fora. Então a gente tem que fundamentar, né, fincar os nossos pés nas Sagradas Escrituras. E aí vem um camarada aí, o Kevin Van Hooser, que vai dizer o seguinte, ó, as doutrinas não são informações que podem ser armazenadas, empilhadas e reproduzidas. Elas são indicações e direções que o coração humano segue. Sendo assim, a doutrina tem muito valor para o discipulado cristão. Então, o que ele quer dizer com isso? Teologia sistemática não é só mero conhecimento, não é acúmulo de conhecimento, mas é acúmulo de conhecimento que deve reproduzir, que deve aplicar na realidade. É quando eu estudo, então, e meu coração é o quê? Transformado. É quando eu vou para as Sagradas Escrituras e eu leio lá, o homem precisa amar a mulher como Cristo amou a igreja. E aí você chega em casa e você não quer fazer as coisas para a tua esposa. Entende? E aqui eu estou pregando contra mim. Mas é você ler, então, e aquilo fazer um efeito na sua vida, né? Então a teologia deve enriquecer a nossa vida, ajudando-nos a amadurecer e conhecer mais a Deus. Ela deve ser a arte e a ciência de viver bem para Deus. Agora, o que é uma coisa engraçada, é tragicômico, na verdade, que existem muitos que detêm muito conhecimento teológico e vivem porcamente. Ou então, tornam-se arrogantes e a teologia vira então seu ídolo. É aquela pessoa que dá tudo para entrar em todo e qualquer debate teológico que existe, mas não está disposto a viver o evangelho na vida real. É o que acontece muito, por exemplo, no seminário. Né? Quando você vai lá estudar para ser pastor, essa é uma das grandes tentações, em que você começa a achar que você sabe mais do que todo mundo. E que por conta disso, talvez você seja um melhor ser humano. Não. Já entendeu tudo errado. Já entendeu tudo errado. Então, o estudo da teologia pode virar um ídolo. E o que o Van Hooser está a dizer é que, na verdade, o estudo da teologia deveria fazer com que nós vivêssemos bem com Deus. Um comentário. Eu acho que é diferente da teologia e filosofia. Filósofos realmente acreditam que sabe tudo. Deus. O filósofo, ele realmente cabeça isso. A Júlia está rindo quando o Brendo. A teologia, ela era apesar de você. Então, esse é o esperado. Esse é o esperado, né? Mas não é muitas vezes o que é visto na... Quando você pega a fase do seminário, tanto é que... eu amo o pastor Nizam. O pastor Nizam já deve estar aí quase indo para 60 anos de ministério, sei lá. E ele fala que o pior tipo de ser humano que existe é o seminarista. Que existe uma fase da sua vida que você pudesse apagaria. Né? Eu não sei o que acontece lá, meu. É algo quase que inexplicável, né? Mas depois a vida vai quebrando, né? Deus vai usando a vida e vai quebrando. O esperado deveria ser humildade. O esperado deveria ser, mas a teologia pode se tornar um ídolo, né? E como que a gente consegue perceber se ela está a se tornar um ídolo na nossa vida? Se a gente continua a estudar, se a gente continua a saber mais e a nossa vida continua a mesma coisa. É quando eu tenho resposta pronta para tudo, mas na minha vida eu não estou agindo de acordo. Aí a teologia está a virar um ídolo, né? Então, quais são os grandes desafios? Eu estou trazendo aqui só alguns a título introdutório, né? Os grandes desafios da teologia sistemática, né? Primeiro, é conhecer Deus através da Escritura. Esse é um grande desafio. Vocês acham que é tranquilo conhecer a Deus? Aí a pergunta, é Deus cognoscível? É possível conhecer a Deus? É impossível? As Escrituras são confiáveis? Essa é uma outra pergunta. E se eu tenho que conhecer a Deus, que eu ouvi aqui que é impossível conhecer a Deus através da Escritura, e se a Escritura não for confiável,
Aí, lascou. Certo? Português assim, francês bem elaborado, aí lascou, né? Então vamos ver aqui, ó. Nosso amigo Gerhardus Voss, né? O que o Gerhardus Voss vai falar se Deus é cognoscível, se é possível conhecer a Deus? Sim, a Escritura ensina isso, para que possamos conhecer aquele que é verdadeiro. Está lá em João, acho que é 1 João, faltou um aqui, 1 João 5,20, né? Embora também nos lembre o caráter limitado do nosso conhecimento. Então, é possível conhecer a Deus? Sim e não. É sim e não, como diria Heber Júnior, sim e não, né? Então, qual sentido os teólogos reformados sustentam que Deus não pode ser conhecido? Na medida que podemos ter apenas uma compreensão incompleta de um ser infinito. Então, nesse sentido, a gente nunca vai conhecer Deus exaustivamente. A gente nunca vai chegar e falar assim, agora conheço Deus completamente. Nunca vai existir esse momento, nem na eternidade. Ele vai continuar sendo infinito e nós continuaremos sendo finitos. Então, por isso, a eternidade não vai ser entediante. Que vai ser eternamente você ter o prazer de se deleitar mais em Deus. Mas não é bom? Por isso que eu vivo querendo morrer, né? E, na medida que não podemos dar uma definição de Deus, mas apenas uma descrição. Isso é muito legal. Que terminologias importam, né? Então, a gente não descreve a Deus, a gente não define Deus, a gente descreve quem Deus é. É igual, por exemplo, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela sempre vai bater na tecla que eles definiram o cânon da Bíblia. Sempre vão bater nisso. O reformado, em respeito a quem Deus é, vai falar que nós reconhecemos os livros que são inspirados, mas nós não definimos aqueles que são. Porque quem define? Deus. Quem tem palavra final sobre a autoridade, a palavra final sobre aquilo que foi revelado sobre ele mesmo? É Deus. Então nós reconhecemos aquilo que Deus inspirou, é diferente. Nós não definimos, né? Então a gente pode conhecer a Deus? Sim. De maneira completa? Não. Mas se a gente não pudesse conhecer a Deus, a gente viria, por exemplo, terça-feira à noite, com chuva, vir para cá, ficar me ouvindo falar. Não é? É porque é possível, de fato, conhecer a Deus. E eu vou parar aqui com o Vantil. Deixa eu ver quantos slides estão aqui ainda. Porque são muitos. A introdução só, estamos no 9, nós estamos só com 30. Então acho que não vai dar para terminar hoje. 30 não. São mais 13 slides, não vai dar. Então nós vamos parar por aqui. Vamos parar com o meu amigo Vantil. Na próxima semana a gente retoma com o Vantil. Então, acho que a aula da hermenêutica lá está bem reforçado. Se não tiver, depois me procure. Em termos de teologia sistemática, e a gente está começando a tatear a ideia de que é possível conhecer a Deus e é possível conhecer a Deus de uma maneira sistematizada. Eu vou entrar aqui, por exemplo, o Vantil, que não está mais ali, eu vou usar o texto dele para mostrar o papel da razão na maneira e na importância do conhecimento de Deus e na análise das Escrituras. E aí depois a gente vai entrar numa análise do porquê as Escrituras são confiáveis, através do que ela fala e através do que a gente tem descoberto ao longo da história. Mais ou menos essa ideia. Então, teologia sistemática, conhecer tudo que a Bíblia fala sobre algum tipo de assunto. Então, por exemplo, podia fazer uma teologia sistemática de gênero, né, que é uma preocupação que não existia no passado. Né, como a confissão de fé. A confissão de fé de Westminster é uma teologia sistemática, que eu vou usá-la aqui também, no capítulo introdutório, para defender as Escrituras, né, para apresentar as Escrituras. Aí quando você vai na teologia sistemática, a confissão de fé de Westminster, não tem nada quase sobre criação. Tem 2 parágrafos pequenininhos. Por quê? Porque Darwin não tinha nascido. Aí depois que Darwin nasceu, nós temos que resolver um monte de problema que esse cara criou. Né? Mas então é isso. Então, gente, vamos orar para encerrar, para todo mundo ir embora para casa e comer um lanchinho ali depois.
Pai, muito obrigado por esse momento em que tivemos de estudo da Tua Palavra, de um conhecimento, ainda que num primeiro momento nem pareça tão bíblico, mas que nos auxilia na compreensão da Tua Palavra. Muito obrigado pela forma como o Senhor tem trabalhado em nosso coração como igreja. Clamamos a Ti que o Senhor continue a abrir o nosso entendimento para que possamos interpretar corretamente as Sagradas Escrituras, pois vai ser através de uma hermenêutica correta que nós poderemos, então, conhecer mais e melhor ao Senhor. Dá-nos o privilégio de crescer em conhecimento de Ti diariamente, dá-nos o privilégio de conhecermos cada vez mais o Senhor e, como consequência, a nossa vida será mais conformada à imagem do Filho. Dá-nos, como Van Hooser disse, o privilégio de viver uma boa vida, uma vida de bem diante do Senhor. Nos ajuda nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, e que em tudo isso o Seu nome seja glorificado. Leva-nos em paz para casa, dá-nos uma boa noite de descanso, e tudo isso nós oramos e agradecemos através do nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.